Lembrando aos irmãos, vocês, Edilson, Érica, o ministro Paulo está lá atrás já, aguardando vocês para o último preparativo para o batismo desta noite. Convido vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Estamos caminhando e eu vou hoje fechar mais uma etapa, vou encerrar mais uma etapa desta caminhada que temos feito na Palavra de Deus, no Novo Testamento, acerca das bases da vida da igreja. Iniciamos no mês de março, aproveitando o tema que foi proposto pela Junta de Missões Mundiais. Fizemos como igreja uma pequena adequação na ênfase para trazê-la para o nosso contexto local e, sem dúvida, levando isso aos limites mais distantes possíveis no cumprimento desta missão, do chamado. Mas a partir de Mateus 28, versos 19 e 20, nós entendemos que a missão é de Deus e que nos foi dada uma tarefa primordial, central. E que quando nós perdemos de vista a centralidade desta tarefa, pouca coisa começa a fazer sentido no que é ser igreja. Fazer discípulos, multiplicar a fé em Jesus, por meio do nosso testemunho, cumprindo o que ordena Jesus Cristo, fazendo com que esses discípulos sejam batizados e fazendo com que eles aprendam a obedecer aquilo que nós já obedecemos. Depois nós avançamos, no mês de abril, ao livro de Atos. Dando continuidade a esta passagem de Mateus 28, fizemos aquele link, aquela conexão entre Mateus 28, 19 e 20 com Atos 1, 8, que certamente trata do mesmo momento, dito com palavras diferentes. Lucas registra aquele momento em que Jesus despede-se dos discípulos e apresenta o que nós intitulamos de a grande comissão. E no livro de Atos 1, 8, Jesus diz àqueles apóstolos, aqueles discípulos, que eles deveriam, a partir de Jerusalém, alcançar os confins da terra com o testemunho de quem Jesus é. E no mês de abril, então, nós avançamos no livro de Atos, em várias passagens bíblicas, identificando. De alguma maneira nós aglutinamos, e até disse que não tinha a pretensão de ser uma lista exaustiva e conclusiva, porque talvez nos seus estudos pessoais você pudesse encontrar até outros indícios e outras ideias que acrescentem a ideia central do que vem a ser Igreja de Jesus Cristo. Mas no mês de abril nós caminhamos em torno dos princípios. Princípios são as ideias, os dogmas, vamos dizer assim, ou seja, aquilo que fundamentou a teologia daquela igreja do primeiro século. Como é que eles acreditavam, como é que eles entendiam que a igreja deveria funcionar. Aquilo que é ideológico, aquilo que é muitas vezes subjetivo, mas que torna-se a motivação, torna-se a explicação do porquê fazemos o que fazemos. Será que nós como igreja sabemos explicar hoje por que fazemos o que fazemos? Ou como nós fazemos se justifica pela verdade em que nós queremos crer? Assim nós trabalhamos os princípios da Igreja de Cristo a partir daquilo que é revelado no livro de Atos dos Apóstolos. No mês de maio, nesses 3 domingos que seguiram-se, 3, 10 e agora 17, em 3 etapas, eu pude com você refletir no Novo Testamento, especificamente no livro de Atos, como é que aquela igreja era igreja, a partir das suas concepções de fé, como isso se tornava prático. A cada verdade, a cada preceito, nós trouxemos uma aplicação prática de como aquilo se tornava concreto na vida daqueles primeiros cristãos. E aí nós então avançamos no livro de Atos, encontrando indícios de como era que aquela igreja, ou como é que aquela igreja pode nos ensinar a ser igreja hoje, com 12 mil anos de distância, com um contexto cultural absolutamente diferente, num contexto metodológico incomparável, numa realidade tecnológica inigualável. Como é ser igreja hoje, mantendo os mesmos princípios e preceitos,
vivendo num contexto que efetivamente nada tem a ver com aquilo que aqueles primeiros cristãos viveram. Vivemos numa democracia, eles viviam numa monarquia autoritarista, dominadora. Nós vivemos na autonomia de um país independente, eles eram um país dominado pelo Império Romano. Vivemos um contexto onde a tecnologia domina todos os nossos relacionamentos hoje, onde não nos falamos mais por voz, apenas teclamos as nossas palavras e fazemos-nos entender, e tudo está escrito. Sabemos de todos os passos quase uns dos outros, porque a vida está extremamente exposta. Às vezes até desnecessariamente. Tem gente colocando no Facebook o que não precisa. Fotos, imagens, notícias que não me convém saber. Onde você foi, o que você fez, né? Um exagero de exposição. Ao mesmo tempo, essa tecnologia trouxe a instantaneidade da informação. Onde naquela época, Paulo precisava viajar semanas para alcançar uma cidade a 300, 400 quilômetros de distância, e hoje nós fazemos isso por avião em 30 minutos. Quando não, estamos ao vivo por meio de uma rede social, de uma ligação pela internet, face a face, sabendo instantaneamente de tudo o que está acontecendo. Um terremoto no Nepal, as notícias, as imagens terríveis chegam a nós 30 minutos depois, porque foi só o tempo de editar a imagem, porque se quiser, é no tempo real, é na hora. O que essas mudanças de contexto oferecem de riscos e de oportunidades para a Igreja de Cristo hoje? Eu diria que oferece toda sorte de oportunidade, se for bem utilizada e bem aproveitada, mantendo-se aquilo que é imutável, o início de tudo. E o desafio que eu tenho apresentado à igreja nesses 3 domingos do mês de maio é exatamente, a despeito das mudanças contextuais que nossa sociedade vive hoje, no século 21, comparado àquilo que aquela igreja vivia naquele tempo, como eram as casas, como eram os empregos, como era a rotina do ir e vir, como era todo tipo de metodologia da época, como podemos ser uma mesma igreja, respeitando e obedecendo aquilo que Jesus Cristo disse em Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Volta ao princípio de tudo. Retorna ao que vocês faziam lá no começo, porque vocês se desviaram. É o que ele escreveu à igreja de Éfeso. E essa palavra muito bem se aplica aos nossos dias, em muitos contextos, em que no afã, no apelo de sermos uma igreja contextualizada, corremos o risco de complicar aquilo que deveria ter sido simples desde o começo, corremos o risco de burocratizar aquilo que era tão fácil de se realizar, e ao mesmo tempo tornamos-nos tão gasosos, num contexto onde tudo era essencialmente substancial. Tornamos-nos superficiais, comparado a um tempo em que as coisas eram profundas e enraizadas. Tornamos-nos volúveis e suscetíveis, num tempo em que as coisas eram levadas a sério, a ponto de aqueles crentes saberem muito bem o quanto deveriam perder para que eles estivessem preparados para ganhar aquilo que lhes foi prometido. Por isso chegamos à parte 3 de uma igreja em ação, em que nós queremos aprender a agir como igreja a partir do que a igreja de Atos dos Apóstolos fez. Nos 2 domingos anteriores, na prática, nós vimos, baseado em textos bíblicos que foram exaustivamente elencados e lidos, e alguns deles até também claramente explicados, estão em nossos arquivos. Nós temos o canal na internet em que você pode recuperar essas mensagens e ouvi-las novamente, se não ouviu, ouvi-las pela primeira vez, e você vai ouvir de novo aquilo que nós destacamos nessas últimas semanas, quanto a como aquela igreja vivia na prática o que é ser igreja. Primeiro vimos que em tudo eles dependiam de Deus. Evidentemente, nos tempos atuais, por conta do avanço tecnológico, nós acabamos dependendo muito mais das coisas, dos artifícios tecnológicos, do que aqueles cristãos faziam naquela época em que eles aprenderam que
somente pela oração. Caio Fábio, quando ainda estava escrevendo bons livros e quando ainda tinha um posicionamento reformado do Evangelho, ele escreveu um livro muito interessante chamado O Povo que Desaprendeu a Orar. Um livretinho curto. Provavelmente deve ser substrato de uma mensagem que ele pregou e alguém compilou e fez um livro que foi editado e vendido. Mas ele enumerou alguma coisa interessante neste pensamento. E não é porque a pessoa virou o que virou que deixou de valer aquilo que ele disse de forma tão apropriada à época em que escreveu. E ele diz o seguinte: o povo de hoje desaprendeu a orar, principalmente por conta dos avanços tecnológicos que a nossa sociedade alcançou. E ele citou alguns exemplos. Antigamente o agricultor, ele orava e ele olhava para o céu, na esperança de que uma pequena nuvem anunciasse o tempo da chuva, para que ele pudesse plantar na hora certa e esperar que, pela misericórdia de Deus, a colheita fosse boa. Na época em que os agricultores dependiam da saúde dos bois para puxarem seus carros de arado e de semeadura. Hoje em dia, os grandes tratores do agronegócio são movidos automaticamente e autonomamente, guiados por satélite. E do mesmo satélite que guia aqueles tratores sem pilotos, também revela ao agricultor qual é o dia que ele deve plantar ou não, dependendo das nuvens que estão vindo, as frentes frias, as zonas de convergências do Atlântico Sul ao Norte. Tudo isso, de forma muito clara, nos ajuda a prever o tempo. Então, para que depender do sobrenatural, se nós podemos, com a tecnologia, determinar com exatidão onde é que os destroços da última espaçonave descontrolada entrou na atmosfera e todos dormimos tranquilos, porque os computadores da NASA davam com precisão o tempo, a hora, os segundos que ela adentraria na atmosfera e diziam com toda certeza: fiquem tranquilos, não vai cair em lugar nenhum habitado, vai cair no Oceano Pacífico Norte. Fomos dormir tranquilos. Mas houve uma época em que tais informações e notícias, quem é da minha idade, lembra da Skylab? Eu fiquei com medo dela cair lá no Jabur, quando eu tinha 8 anos de idade. E eu dormia olhando para o céu, assim, aquela janela aberta, porque não tinha ar-condicionado na época. Eu falei assim: será que ela vai cair aqui? E a gente só restava uma ferramenta: orar. Deus sabe de todas as coisas. Nós, pais, lembro-me bem quando eu era também adolescente, e demorava um pouco mais para chegar em casa, e algumas vezes encontrava minha mãe na varanda orando, para que nada de mal tivesse acontecido comigo. Ela não ia dormir enquanto eu não voltasse. Hoje, eu tenho a tendência de, se vou deixar minha filha em alguma festinha de colega da escola, deixo ela com o celular e ligo para ela: tudo bem por aí? Eu não vou dormir enquanto ela não chegar, é meu princípio. Mas talvez você vá dormir, porque você recebeu a última ligação dizendo: está tudo bem. Ela diz: estou saindo daqui, daqui a 30 minutos chego em casa. E você vai dormir, porque o celular te deu a segurança de que seus filhos estão bem. Houve uma geração em que nós dependíamos apenas da oração. Hoje nós temos tecnologia para que os pais fiquem tranquilos acerca da saúde de seus filhos na sua barriga. Quando nós nascemos, a maioria de nós nessa geração, nossos pais oravam para que nós nascêssemos perfeitos. Compravam coelhinhos, macaquinhos e fraldas verde, porque cabia para menino ou para menina. Ou amarelo, né? Mas hoje em dia, com 13 semanas de gestação, já se pode fazer um enxoval todo, rosa ou azul, dependendo daquilo que o ultrassom disser acerca do gênero do seu filho. E continue comprando rosa ou azul, tá? Porque tem uma teoria de gênero correndo solto aí no Plano Nacional de Educação, que vai dizer a você: os nossos filhos, eles vão crescer aprendendo que ninguém pode dizer ao ser humano qual é o gênero dele. Ele é que vai poder escolher quando ele crescer. Depois a gente conversa sobre isso mais adiante. Mas é assustador pensar na tal teoria de gênero que habita o Plano Nacional de Educação deste tempo. Os professores já estão sendo treinados para ensinarem seus alunos que ninguém tem o direito de dizer a eles se eles são homens ou são mulheres. Eles é que têm que descobrir quando quiserem. E não há nenhum problema se o menino quiser usar roupa de menina e uma menina quiser ser como um homem. Isso chama-se teoria do gênero. Houve uma época em que tudo isso era resolvido com oração. Mas a tecnologia fez com que nós afastássemos do começo de tudo. Em que a tecnologia,
os dogmas desse tempo, as ideologias filosóficas desta geração pós-moderna superam a piedade. E por isso, crescemos numa geração longe de Deus. Na prática, aquela igreja aprendeu a viver na oração. Como também aquela igreja aprendeu que a sua liderança, as suas escolhas, não são baseadas nos mesmos parâmetros da sociedade em que ela habita. Mas as suas escolhas, as suas decisões e a sua liderança, ela é espiritualmente reconhecida, ela é espiritualmente atribuída e ela se é espiritualmente submetida. Cada vez mais nós vivemos um esvaziamento de autoridade da liderança, de uma forma geral. A corrupção, os desvios de caráter e até mesmo esse movimento neoliberal de uma geração que questiona e que põe tudo à prova, alcança também o contexto da igreja em que se perdeu o senso da autoridade do líder, da autoridade daqueles que estão à frente e que darão contas a Deus daquilo que fazem e daquilo que não fazem. É interessante que nós não podemos esquecer, pelo menos eu não me esqueço nunca, de que você vai dar contas a Deus de tudo o que você está fazendo hoje, do que você fala, do que você decide, do que você faz. Mas olha aqui, minha ovelha, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu nunca perdi a consciência de que eu vou dar conta daquilo que eu faço com a minha vida, mas também daquilo que eu faço com a sua. Porque a carta aos Hebreus diz que eu darei contas a Deus daquilo que eu estou fazendo com esta igreja. Isso deveria dar a você um pouquinho mais de responsabilidade e senso, e talvez de cuidado para comigo, porque eu não estou aqui brincando não. Aquela igreja de Atos levava muito a sério os seus líderes. Aquela igreja de Atos levava muito a sério o papel de ovelha que cada um discípulo tinha. Mas hoje nós vemos um mundo em que a autoridade é questionada em todos os níveis. Fazemos piada com a presidente, fazemos piada com os governadores, fazemos piadas com os pastores. E esvaziamos dos pastores a autoridade que eles têm. E eles darão conta. Se existem pastores ruins, e talvez eu seja um deles, eu darei contas a Deus daquilo que eu estou fazendo. Portanto, não se preocupe com isso. Eu ainda sei o que eu estou fazendo como líder desta igreja. Eu ainda sei sobre o que eu prego. Eu ainda tenho consciência da responsabilidade e da visão que eu tenho quando Deus me chamou para vir para cá, para ser pastor dos irmãos. Esta igreja de Atos me ensina que eu tenho que me submeter àqueles que são meus líderes em alguma instância. Eu não sou dono de toda a verdade, não sou dono do meu próprio nariz. Mas uma coisa eu sei, que como pastor desta igreja, eu darei contas a Deus daquilo que eu faço ou deixo de fazer. Eu sou responsável. E se alguém neste rebanho tem alguma dúvida disso, coloque isso diante de Deus. Talvez o seu lugar não seja aqui conosco. Era assim que a igreja de Atos fazia. O apóstolo Paulo escreveu a Tito e disse: ao homem que faz divisão na igreja de Cristo, vai ele 1 ou 2 vezes. Se ele não te ouvir, considera-o como um pagão. O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo e disse: cuidado com Alexandre Latueira, ele me tem feito muito mal. A igreja de Cristo precisa preservar a sua unidade. E o que eu olho na igreja de Jesus Cristo é que aquelas pessoas que exerciam a liderança e aqueles que eram liderados tinham consciência espiritual dessa responsabilidade. Nós não somos uma associação qualquer, não somos um condomínio, nós não somos um sindicato, nós não somos uma empresa, nós somos uma igreja. E aqueles que estão em posições de liderança, cremos, foram colocados por Deus até quando Deus quiser. E aqueles que estão sendo liderados precisam reconhecer o seu papel neste contexto. Eu sou líder dos irmãos. Eu sei muito bem o evangelho que eu prego, é o de Jesus Cristo. Os irmãos podem ter a certeza de que este líder leva a sério espiritualmente a responsabilidade que tem. E todas as vezes que eu prego com a Bíblia aberta. Eu peço a vocês que confiram nas Escrituras se o que eu estou dizendo é aquilo que condiz com a verdade. E eu louvo a Deus porque tem tantas igrejas diferentes da nossa, né? Hoje nós cantamos já 2 hinos e 2 cânticos. Tem igreja que só canta hino. Tem igreja que só canta cântico.
Tem igreja que tem dança todo culto. A nossa igreja faz só em ocasiões especiais. E é tão gostoso ver nossos filhos aqui adorando ao Senhor com danças, porque a Bíblia diz que isso pode acontecer. É tão bom demonstrar amor e carinho por aquilo que Deus faz, vendo os nossos filhos aqui. Eu tenho tanta alegria de ver quando os nossos filhos estão aqui, encontrando um espaço, um lugar, para aprender a adorar a Deus com tudo que sabem. É engraçado que alguns pais pagam para os seus filhos fazerem balé, mas não podem fazer balé na igreja. Uma vida dicotômica, uma vida meio difusa, uma vida quase esquizofrênica. Algumas coisas servem para a minha vida lá fora e não servem aqui dentro. Se não serve aqui dentro, não deve servir lá fora também. E aquilo que não serve lá fora nunca vai servir aqui dentro. O que eu vejo nesta igreja de Atos é que ela tinha plena consciência de que em qualquer nível de liderança deve haver o respeito, a honra, a consideração. E se isso se perde em algum momento do caminho, a mão de Deus pesa sobre nós. E agora eu digo o seguinte para você, meu irmão, minha irmã. Você vai dar contas a Deus de tudo o que você pensa, de tudo o que você intenta, de tudo o que você planeja, de tudo o que você faz, de tudo o que você fala e de tudo o que você escreve. Eu também vou dar conta de exatamente tudo isso. Só que por misericórdia, nunca se esqueça que eu também vou dar conta da igreja. Talvez você não vá dar conta da igreja, mas eu vou prestar contas da igreja. E como líder de uma igreja, com temor e tremor, eu sei que eu devo exercer isso com espiritualidade. Não é na carne. Não é em poder de autoritarismo. Não é como o síndico do meu prédio que tem mais da metade de procurações para se manter no poder por mais de 15 anos. Ele está lá e ninguém consegue tirar o homem de lá. Não é assim que se exerce liderança. A Bíblia nos ensina que a igreja de Cristo vive espiritualmente. A igreja do livro de Atos também me ajuda a entender que a igreja existe para levar às últimas consequências o seu senso de obediência. Vimos na semana retrasada que os apóstolos, os primeiros líderes, tinham a coragem de obedecer mesmo diante de situações mais improváveis. Ananias recebeu de Deus a ordem para cuidar de Saulo. Era um assassino de cristãos. E Deus disse para ele: vai lá, eu quero que você ajude Saulo a conhecer as Escrituras. E vá lá dizer para ele que eu escolhi. Ananias sabia do risco, mas diz o texto que Ananias levantou-se e foi. Pedro recebeu de Deus a notícia, a ordem de levantar-se da casa de Cornélio. Totalmente improvável, Cornélio era um gentio. E Pedro, na sua concepção dogmática religiosa, achava que o evangelho era só para os judeus. E Deus fala assim: não vá à casa de Cornélio, ele está procurando saber a verdade, ele precisa conhecer, vai lá. E Pedro fala: eu não, Senhor. Mas depois que num sonho, numa visão, Pedro tem a sua mente convertida ao evangelho amplo e restrito da graça de Deus, o texto diz que Pedro levantou-se e foi. E assim vários outros exemplos de homens e mulheres que estavam dispostos a ir às últimas consequências para fazer valer o significado de obedecer o chamado de Deus. Também era uma igreja que expandia o reino de Deus. Eles entenderam com clareza que Jesus disse lá no monte, despedindo-se deles: desde Jerusalém, em toda a Judéia, passando por Samaria. Ou seja, os samaritanos eram os inimigos do povo de Deus. Religiosamente falando, eles eram os nossos argentinos. Mas é assim, é para eles mesmos. Brincadeira. Para ser mais preciso, era como se fossem os muçulmanos hoje. Parece que são, mas não são. Você sabe, a história do islamismo é um negócio intrigante. Porque o nosso amigo Maomé, ele teve uma visão e ele saiu em procura da verdade. Sabe o que aconteceu? Se você conhece a história do islamismo, ele foi aos cristãos de sua época e sabia que os cristãos ignoraram aquele jovem, e ele foi dar conta da sua visão sozinho, e aí fez o que fez, e está aí até hoje. Ele era, sim, descendente de Ismael, mas ele foi aos cristãos de sua época, hoje nós chamamos de cristãos ortodoxos, que são aqueles cristãos mais do oeste. E ele foi lá procurar: escuta, eu tive uma visão, um anjo me apareceu e eu queria saber como é que é esta coisa. Os cristãos da época, muito sérios, muito convictos, muito dentro dos seus dogmas: não, esse negócio de visão não serve aqui não, vai procurar a tua turma. Ele procurou, olha no que deu até hoje. A turma ficou grande, né?
É impressionante, irmãos. Se você estudar a história do islamismo, tudo começou por causa da indiferença dos cristãos. E eu fico pensando hoje em dia quantos outros muçulmanos nós estamos fazendo desta geração, por pessoas que vêm a nós querendo ajuda, pedindo socorro, porque querem conhecer a verdade, e nós damos de ombro, damos as costas, porque eles não combinam com o nosso jeito de crer, eles não combinam com o nosso jeito de cultuar, eles não combinam do jeito que eu gosto de fazer culto. Mas naquele tempo, aqueles cristãos entenderam que o Evangelho era para todos. E eles estabeleceram como limite final os confins da terra. Foi isso que fez com que aquela igreja, em tão pouco tempo, em menos de um século, já tivesse alcançado a Europa, norte da África, Oriente Médio como um todo, leste, ali a parte leste da Ásia. O cristianismo foi longe movido por aqueles crentes que, motivados pelo amor a Jesus ressurreto, e não tinham o Novo Testamento. É impressionante isso, eles tinham apenas testemunho de pessoas. A autoridade era das Escrituras, que hoje para nós é o Antigo Testamento. Eles apenas tinham assim, houve uma profecia, e essa profecia se cumpriu. Como você sabe? O apóstolo Paulo me contou que viu Jesus num caminho. Pedro disse que andou com Jesus, é verdade. E você? Eu comecei a acreditar nisso, isso mudou a minha vida. Agora eu tenho uma família, eu tenho um povo, eu tenho um lugar para me reunir, meu coração está cheio de esperança, eu sei que Deus cumpriu a promessa dele. Era isso que eles faziam, era testemunho verbal. Atos 8 diz que por onde eles passavam, eles falavam que Jesus é o Cristo. Eles tinham na visão a expansão do reino. Também, eles discipulavam novos crentes. Ninguém ficava sem entender o sentido e o significado da fé. Vimos em vários textos bíblicos que alguns daqueles apóstolos gastavam tempo. Paulo ficou semanas na casa de Judas. O outro Judas, não foi o que traiu, evidentemente. Aprendendo como é que as profecias se cumpriram na pessoa de Jesus. Ananias foi lá para ele dizer assim: Saulo, é o seguinte, a partir de agora entenda que tudo se cumpriu. Aquilo que diz o profeta Isaías, olha, aconteceu desta maneira. Nós vimos Jesus, ele fez isso, fez aquilo. Saulo ficou semanas na casa de Judas, depois chegou Barnabé ali para prepará-lo para o ministério. Ananias fez o discipulado, e Barnabé pegou pela mão e disse: agora eu vou te ensinar a ser gente séria com o Evangelho. Você não vai ser mais matador de crente, você vai ser agora um pescador de pecadores. Porque aquela igreja ela estava preocupada em discipular e treinar. Mas nós criamos um ambiente clientelista, onde a gente vai à igreja só para receber. E a gente tem tempo para se desagradar das coisas. Está escuro, está claro, o projetor está ruim, está desligado, não teve música assim, não teve música assada, teve um negócio que eu não gostei, teve a dança que eu não gosto, o pastor estava sem paletó e gravata, a luz estava escura, o culto demorou, o estacionamento estava cheio. Para, gente! Para de reclamar de coisas que não vai fazer sentido nenhum no céu. Para de carregar nesse seu semblante uma carranca, um mau humor com tudo e com todos, como se você não fosse devedor à graça daquilo que Jesus Cristo fez por nós, fazendo coisas pequenas terem tanto valor, e aquilo que é mais importante não ter valor nenhum entre nós. Aqueles primeiros cristãos, eles sabiam o que era importante, era fazer novos discípulos e prepará-los para a nova geração. Mas talvez, se depender de muitos de nós, nem próxima geração terá. Essa semana eu estava debatendo com alguns colegas pastores, que a gente troca muitas ideias durante a semana, e um deles estava levantando alguns dados da sua região. A maioria das igrejas batistas da sua região está perdendo jovens para outros movimentos, e alguns desses jovens para o mundo. E na última sexta-feira, eu tive o privilégio de tomar um café com os nossos jovens. Numa sexta-feira à noite. 63 jovens aqui numa sala, espremidos porque não cabia mais ninguém. 10h30 da noite, eu querendo ir embora, que eu tinha combinado de voltar para casa para estar com a minha família, e o jovem: pastor, só mais uma pergunta. Pastor, só mais uma pergunta. A gente tinha lista, né, Tamires? De 10 perguntas para o pastor. Nesta mesma semana, um jovem entrou no meu gabinete, e muito sem jeito, muito tímido, pois ele é tímido, fez algumas perguntas para mim,
E eu disse, que mais, querido? Quer mais alguma coisa? Já que eu estou aqui, pastor, eu nunca vim no gabinete de pastor, deixa eu perguntar mais uma coisa. E foi uma pergunta, 2 perguntas, 3 perguntas. E no final das contas, esse jovem disse, pastor, eu tenho chamado para missões. Mas se ele não tiver lugar nesta igreja, para expressar a sua juventude, para expressar os seus dons, se ele não tiver o sorriso dos anciãos desta igreja, se ele não tiver o apoio dos que se dizem mais experientes de igreja, a gente não vai ser a igreja de Atos, que discipula novos crentes e treina novos líderes. As empresas estão fazendo isso. Você já viu a idade do irmão Deltan, que é o principal ícone neste processo da Operação Lava Jato? É membro da Igreja Batista do Bacaxiri. Não, por favor, deixem fora a ideologia política aqui. O que eu quero destacar é um jovem casado, que ama Jesus e que está ali tentando fazer alguma diferença na sua geração. Aí eu penso, lá ele pode, né? Lá ele é exemplo. Vamos no Tribunal do Trabalho, a maioria dos juízes ali são jovens. Ontem fui ao hospital atender uma pessoa, acompanhar uma pessoa que estava em emergência, a médica parece que saiu da faculdade ontem. Ainda brinquei com quem estava lá, disse, será que essa mulher sabe o que está fazendo? Mas como não se entregar àquela juventude, se é a única opção que você tem? Ou seja, o mundo sem Deus está querendo uma nova geração para levar adiante os seus planos. E nós queremos envelhecer as nossas verdades, tornando-as peças de museu. Se depender da sua cabeça, onde estarão os nossos jovens amanhã? Se a igreja de Atos, pode botar o próximo aí, discipulava os novos crentes e treinava novos líderes. Na última convenção em Gramado, eu ouvi de longe, eu não participava da rodinha, estávamos num grupo e do lado tinha um outro grupo de pastores mais anciãos, e um deles eu ouvi com todas as letras, e até parei de conversar aqui e dei uma olhadinha para ficar na outra conversa. Porque ele falou assim, não gente, não dá para entregar isso para essa garotada ainda não. E eu falei assim, como assim? Então fecha os seminários, fecha as pequenas igrejas. Eu louvo a Deus porque com 22 anos de idade, um grupo de diáconos se reuniu comigo para dizer, Purim Júnior, você aceita assumir o ministério desta igreja? 22 anos. Um pastor confiou em mim, estava entregando o ministério, e eu comecei aos 22 anos. Se a gente não acreditar nos novos crentes e numa nova geração de liderança, a gente morre. Sabe por que a gente não morreu ainda? Porque, graças a Deus, a igreja de Cristo não depende das minhas esquisitices. Porque ao longo deste tempo, Deus continua levantando uma nova geração. Ainda que uma minoria, ainda que uma pequena porção de sementes, mas que sejam dispostos a olhar para frente, de olhar adiante. Porque na prática, a igreja do livro de Atos discipulava os novos, os ensinava a serem crentes. Mas como é ruim quando os novos não têm nada o que aprender com os mais antigos. Como é ruim, como eu soube esta semana, quando um novo convertido foi perguntar a uma pessoa de igreja de tanto tempo, diz assim, por que você está fazendo isso? E numa resposta muito esquivada, a pessoa não soube nem responder por que faz o que faz e como faz. E aquele novo crente não soube explicar. E não soube nem sequer saber como é que eu me porto então numa situação como essa. A gente precisa voltar ao início de tudo. É o desafio de todos os dias. De ensinar os nossos filhos a ser igreja em casa. E de ensiná-los a ser igreja aqui. Porque os nossos filhos estão olhando para você. Aprendendo a orar como você, a adorar como você, a servir como você, a aprender a amar a igreja como você ama. Ou talvez o seu filho não seja a próxima geração, porque só ouve você falar mal de mim, mal dos diáconos, mal da diretoria, a igreja é ruim, a igreja é aquilo. Como é que seu filho vai crescer na igreja se ele só ouve você fazendo gol contra? Precisamos resgatar aquilo que a igreja fazia no princípio.
discipular novos crentes e treiná-los para assumirem as posições, porque a igreja não é minha e nem sua, muito menos sua. A igreja é de Jesus. E um dia eu vou morrer. Um dia você vai morrer. E a igreja precisa permanecer até o fim. Queria que nós lêssemos, para encerrar, passa aí 3 transparências. Mais uma. Aí. E leia comigo Atos capítulo 4, versos 32 em diante. Vamos ler todos juntos? Da multidão dos que creram, uma era a mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma com que possuísse. Com grande poder, os apóstolos continuavam. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam. Traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. Era uma multidão já, irmãos. A igreja já nasceu grande e nós não temos o direito de torná-la pequena. A igreja já nasceu uma multidão e eu não tenho o direito de reduzi-la a um amendoim, achando que isso se resume, ou a igreja se resume ao que eu gosto, ao que eu quero. Mas a igreja precisa ser a visão de Deus para esse tempo. A igreja nasceu uma multidão, mas mesmo sendo uma multidão, era um povo unido, era um povo junto, era um povo que tinha alegria de andar junto. E se a gente não pode andar junto, a gente não é igreja. Mas eu quero ser igreja. E quero caminhar com aqueles que querem comigo ser igreja hoje. E ainda que seja preciso voltar ao começo de tudo e fazer de novo. Mas se você não estiver disposto a vir comigo, você não é igreja comigo. E eu não sou igreja com você. Mas eu creio que Jesus pode nos fazer igreja se houver perdão e reconciliação e submissão. Como eu disse logo no começo, eu assumo a responsabilidade, assumo a tarefa. Deus me colocou aqui para isso. E fique tranquilo, Ele me manterá aqui para isso até o fim, porque o fim é dele. E enquanto isso não chega, a gente pode ser uma grande multidão, mas o que vai fazer da gente igreja é o que diz o versículo logo a seguir. Mas era um só o coração e uma só mente. Se nós estivermos unidos num só coração e formos uma só mente, em nome de Jesus, nós seremos a igreja que caiu na simpatia daquele povo. E nós teremos a igreja que vai ganhar a simpatia deste tempo. Porque na prática, ser igreja não é fazer alguma coisa, é sermos povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Vamos ficar de pé. Eu quero convidar você a cantar comigo. Se você estiver com o coração unido ao meu, se você estiver com a mente unida à minha, seus olhos nesta visão, a percepção e o desejo de que esta igreja seja grande, não pelo número, mas grande pela sua influência, pelo impacto que causa nas vidas que chegam até nós, para que, como faremos hoje à noite, outros venham ao batismo, que sejam discipulados e que sejam treinados para assumir o lugar que nós ocupamos hoje, porque esta igreja, até que Cristo volte, ela triunfará. E não depende de mim. Ainda bem que não depende de mim. E também ainda bem que não depende de você. Depende de Jesus. Somos uma multidão e queremos juntos caminhar para ser igreja neste tempo, para ser sal e luz para todos os povos. Vamos louvar ao Senhor. Esta oração. Da multidão dos que creram, era só um coração, e a
Obrigado porque em Jesus podemos apontar em uma só direção. Nele, por Ele e para Ele. E agora, Senhor, despedimos neste lugar. Permanece a Tua obra em nós. Que não se limite a esse espaço físico, aquilo que o Senhor queres fazer em nós e por meio de nós, mas especialmente lá fora. Que sejamos igreja, que o nosso testemunho de Cristo vivo possa alcançar e impactar outras vidas, de tal maneira que elas também sejam atraídas pela simpatia, pela leveza, pela obra do Teu Espírito Santo, simples, para dar uma esperança e uma salvação. E agora, Senhor, despedimos daqui, que o Teu amor imensurável, que a graça redentora, poderosa de Jesus, e que o poder do Teu Espírito Santo para nos fazer testemunhas enquanto vivermos, seja o combustível que ateia em nós o fogo vivo, a chama ardente da piedade, da obediência, do compromisso com o Teu reino, como igreja, até que Cristo volte para nos levar para o céu. Amém e amém. Deus abençoe você. Não sai sem dar um abraço, quem está do seu lado aí. E à noite, juntos, celebrando o amor de Deus, às 7 horas, com a presença do pastor Carlos Novaes e a celebração dos batismos. Deus abençoe sua vida, a você também pela internet. Até a próxima, em nome de Jesus.